Olá, irmãos. A paz do Senhor. Vocês ouviram as pregações desse mix de vídeos? Se não viram, que vejam. E compartilhem. Em nome de Jesus. Eu estou estarrecido com as notícias. Se já não bastasse a notícia que chegou a mim dia 13 de julho, que me fez desabar em lágrimas, antes de enviar a vocês os vídeos, eu busquei discernimento de Deus para saber se isso tudo que ouvi, teria grandes evidências e chances de se cumprir. E Deus testificou no meu coração que sim. O dom de discernir é um dom que pedi a Deus, para não ser enganado com o que ouço. E dou glórias a Deus por isso. Não é todo tipo de revelação e pregação que fala comigo dessa forma, a ponto de compartilhar com as pessoas. Mas essas, se vocês receberam, podem ter certeza que é pela vontade de Deus. Então façam o mesmo e repassem. Como disse, estou estarrecido, perplexo. Se pudesse voltar no tempo e me fosse possível tirar do calendário essas 2 últimas semanas, eu tiraria. Até pouco tempo, eu achava que o tempo disso tudo se cumprir ainda estava longe, mas eu me enganei, assim como a maioria de vocês. Há alguns meses atrás, antes disso tudo, eu também tive uma revelação de Deus, o que não é muito comum para mim apesar de ser um homem espiritual pentecostal convertido há muito tempo. Irmãos, eu não busco fama, não estou aqui para brincar, aparecer, tomar o tempo de vocês. Mas irmãos, eu tenho que repassar a revelação que recebi também. Eu sonhei com militares, entrando aqui na minha rua, com armas, e eles entravam na minha casa, e eu corria tentando escapar pelos fundos. Irmãos, esses militares não me pareciam ser a PM e nem o exército brasileiro. Mas digo que ao meu ver era o exército do anticristo. Vi e ouvi um lugar que tocava uma sirene aguda e forte, como uma sirene de fábrica, parecendo um aviso de recolher militar, que era dado à população. Irmãos, como eu gostaria que isso fosse coisa da minha imaginação. Mas descobri que muitas e muitas pessoas tiveram e estão tendo sonhos e visões parecidos com os meus. Na minha igreja, perdi conta de quantos já tiveram e estão tendo sonhos e visões parecidas com essa, ou com o arrebatamento da igreja, e com o que está por vir nos próximos anos, que será o pior dos piores. Irmãos, Deus está avisando em longa escala através das revelações à sua igreja. Não só aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo, nos 6 continentes. Centenas, milhares de pessoas em todo o mundo estão recebendo da parte de Deus o que está por vir sobre toda a humanidade. Vocês podem entrar no YouTube e fazer a busca pelas palavras revelação, arrebatamento, anticristo. Vocês se depararão com centenas de irmãos e irmãs narrando o que Deus também está mostrando para eles. Em todos os países, Deus está usando milhares dos seus servos e servas para avisar. Não era a notícia que eu queria receber. E nem você. Eu sei. Mas devemos dar glórias a Deus, por Ele nos estar avisando. Para não sermos pegos de surpresa. Joel 2, 28. E nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Nosso Deus nos ama muito. Irmãos, não viemos daqui, aqui não é nosso lugar. Nada, nesse mundo se compara, diante do que está preparado por Deus para nós. Por isso não se entristeça, não se iluda com esse mundo, que breve se reserva para destruição. Disse Jesus. Mateus 24, 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então esqueçam seus projetos de ambições materiais que só vos afastará de Deus. Vocês acham que daqui 8 ou 9 anos, restará o que de pé nessa terra? Nossos dias estão sendo abreviados. Pode ter certeza e ainda que você não tenha certeza, não há como fugir da realidade que se aponta diante dos seus olhos.
Não se espante, mas você, assim como eu, faz parte da geração dos escolhidos mencionados nas Escrituras pelo nosso Rei dos Reis e Salvador Jesus Cristo. Mateus 24, 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Se lágrimas caírem dos seus olhos, deixe cair. É o Espírito Santo, ele está testificando em teu coração tudo que você está ouvindo. O que falta para se cumprir? Ei, irmão, ei, irmã. 2.000 manifestantes fizeram na zona sul do Rio de Janeiro um protesto que se auto-intitulou de A Marcha das Vadias. O ato começou às 4 da tarde. As pessoas levavam cartazes em defesa do direito das mulheres, a favor da descriminalização do aborto e do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Gritavam também palavras de ordem. Domingo acontece em várias cidades do país a Marcha para Satanás, assim como foi discriminado e está sendo divulgado em cartazes nas redes sociais. Na edição de hoje, os detalhes de um crime repugnante. O pastor George Alves estuprou o filho e enteado, espancou os dois e ateou fogo nos corpos dos meninos. Mais de 70 tiros foram dados contra este carro. Olhe para o mundo como está. 2 Timóteo 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens, amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Irmãos, outro dia parei em uma praça às 18 horas. E ao sentar no banco, fui observando o movimento das pessoas. Depois, em minha caminhada, de vários quilômetros, analisava eu o fluxo intenso dos veículos. Reparei que multidões passavam diante dos meus olhos. Elas estavam preocupadas com várias coisas. Naquele horário de saída do trabalho, o Espírito Santo me mostrava. Olha no que eles estão preocupados em priorizar, em encontrar o marido, esposa, namorada, filho, filha, outros em ir para a escola, faculdade, outros ir para a academia, outros ir para os bares, shoppings, outros para os motéis, outros desesperados em correr para as redes sociais, celular, televisão, novela. Enfim, foi me dando uma revelação, que cada pessoa naquele horário, a preocupação era o oposto do que Deus queria de cada um naquele momento. Que era estar em total sintonia com Ele. Passaram milhares de carros naqueles minutos ou poucas horas, e milhares de pessoas naquele momento. E Deus revelava assim: quantas pessoas você viu levantar a mão para mim, quantas pessoas ajoelhadas. Eu pasmo, disse comigo. Meu Deus, totalmente diferente do que tenho visto lá no meio da igreja que te adora. Lembrei-me também que no céu a adoração e o louvor continua sem cessar, como mencionado em Apocalipse 4:8. Fiz tudo por eles, entreguei-me por eles derramando sangue. E é dessa maneira que vejo hoje essa geração, uma geração que tem vergonha de mostrar que é crente, uma geração espiritualmente morta, apóstata, mais amigos dos seus próprios deleites do que de mim. Mas ainda há tempo, ainda que seja pouco, para resgatar os que restam, os quais seus nomes já estão escritos antes da fundação do mundo. Como foi dito, o que falta para se cumprir, irmãos e irmãs? No tempo que passei analisando na minha caminhada na rua, também fiquei atônito. Não lembro de ter visto igreja aberta, mas bares tinham muitos e tocando música alta. Academias também, muitas casas de prostituição ao lado de igrejas fechadas, que a todo tempo estavam distribuindo propaganda explícita nas ruas, sem qualquer impedimento por parte de qualquer autoridade, nos folhetos impressos nomes de demônios. Talvez nesse tempo, tenha passado diante de mim, umas 200.000 pessoas, irmãos, contando com o fluxo de automóveis. E o que me choca, é que nada do que vi, me alegrou, ao ver tantas e centenas de pessoas despercebidas, na contramão da vontade de Deus. Só me fez ainda mais acreditar, que o fim está próximo. Falta pouquíssimo tempo.
Nesse tempo que falta, não deixe o inimigo semear a dúvida em seu coração, não ceda, porque ele não vai desistir de você, até que a trombeta toque. Mantenha-se puro, ore mais e jejue mais. 1 hora de oração para Deus, nesses últimos tempos é pouco. Se Deus disse isso para mim, está dizendo também para você. Não se desespere, mas também não se acomode, ficando despercebido, como a maioria dos crentes estão. Mateus 24:37 E como foi nos dias de Noé, assim será também na vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Naquele tempo achavam que Noé estava louco, e hoje não é diferente. Quem prega a verdade, e fala a verdade é tido como fanático e louco. Porém daqui poucos anos, veremos quem é quem. Há pouco tempo atrás, um irmão na igreja, lá no bairro da Lapa disse: vocês estão falando que Jesus está vindo. Porém ele não vem nunca, e disse: estou cansado disso, e atirou sua carteira de membro no banco. Ao sair para fora, ele foi atravessar a rua, e um veículo atingiu em cheio. E ele perdeu sua vida em todos os sentidos. Então vigiem com suas palavras e atitudes. Visitei aqui uma das igrejas pentecostais mais rígidas e conservadoras. E o Espírito Santo, usando a pregadora, dizia que ali havia muito pecado, mostrando as obras individuais pecaminosas que cada um fazia em oculto, homens e mulheres. Fiquei admirado. Se naquela igreja que prega contra o pecado constantemente, e prioriza a santificação estava daquele jeito, imaginem o que se passa nas igrejas, que têm as portas largas para o pecado e vaidades mundanas. Vi 30.000 pessoas entre evangélicas e obreiras. Pedi para Deus me apontar uma pessoa de excelente reputação. Deus não me apontou ninguém, entre essas todas, me mostrou sim, muitos erros, falhas e pecados em todas essas pessoas. Perguntei para Deus, e eu, Senhor? Oro todo dia 1 hora, vivo uma vida de casa, trabalho, igreja, pregação. Disse Deus, nem você, e te advirto, assim como a todos, para que tu, e todos melhorem, pois ai dos que ficarem deixados para trás. Pois eu vim buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1:16 Sem santidade, ninguém verá Deus. Hebreus 12:14 Amai o teu Deus, acima de todas as coisas. Amai teu próximo como a ti mesmo, diz a palavra. Aqui tem uma coxinha e um pão de queijo. Aqui tem um refrigerante. E como o senhor disse que roubaram o dinheiro da passagem do senhor para voltar para casa, o senhor sabe quanto que é a passagem mais ou menos? 115. 115? Então eu vou dar pro senhor aqui, ó, R$150. Eu, todo mês, o meu salário, eu divido ele todo mês. Todo mês. O que entra na minha conta, eu divido com os meus. Eu dou para quem eu quiser. Dá pro povo. Dá pro povo. Quem faz isso hoje em dia, irmãos? Mas a regra é essa: fazer o bem, sem olhar a quem e sem acepção de pessoas. Enganar o pastor é fácil, enganar nosso irmão também. Mas ninguém é capaz de enganar a Deus. O que cada um plantar, irá colher, diz a palavra, Gálatas 6:7. O dia se aproxima. Estejamos preparados todos nós para a grande hora. O iníquo já se aponta. Breve tomará o poder, sendo revelado ao mundo todo. Lucas 21:27 E então, verão vir o Filho do Homem, numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. E disse-lhes uma parábola. Olhai para a figueira, e para todas as árvores, quando já ter rebentado, vos sabeis, por vos mesmos, vendo-as, que perto está já o verão. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o reino de Deus está perto. Em verdade vos digo, que não passará esta geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras
não onde passar. Passa o céu, a terra e o mar, e tudo que nele está. Somente as palavras de Jesus não hão de passar. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Julho de 2018. Evangelizando as Nações. Paulo 7.